Está começando mais um Soulcast, o podcast da Soul Produções. E o episódio de hoje é com o tema... Como impulsionar vendas no online. E aí, quer vender no digital? Você sabe como é possível as empresas se destacarem nesse meio? Tem tanta concorrência, tanto e-commerce. Como é que eu me dou bem nisso? Vamos falar sobre isso hoje, né, Gui? Ou como usar ferramentas e estratégias do marketing digital para aumentar as vendas, né? Quer saber isso? Nos acompanha até o final. Seja muito bem-vindo a mais um Soulcast, esse podcast que é um oferecimento da Soul Produções Audiovisuais. Eu sou Letícia Soares e aqui comigo... Guilherme Soares, lembrando que esse podcast é um oferecimento da Soul Produções, um estúdio de podcast aqui em Porto Alegre. Nós gravamos podcasts, curso online, fazemos gestão de tráfego, fazemos aftermovie, então se você tem um evento, né, ou vai palestrar em Porto Alegre, ou está promovendo um evento aqui e quer montar um teaser, um aftermovie desse evento, entre em contato com a Soul Produções. Você pode entrar no nosso Instagram, @SoulProduções, e conhecer opções de cenários que nós temos aqui para podcast, opção de curso online, de cenário para curso online, gravação de vídeo, aqueles vídeos Reels legais para você fazer a publicação e compartilhar com o seu público, né, o seu assunto, o seu tema. Então, vem para a Soul. E também, lá no Instagram da Soul, você acompanha muitas dicas sobre marketing digital, muitas dicas. Todos os episódios do Soulcast, nós publicamos cortes lá, então tem muita coisa boa, você precisa acompanhar lá, não perde porque é bom demais. E se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, já faz isso agora, deixa teu comentário. No Spotify da mesma forma, compartilha com seus amigos. Se você conhece alguém que vende na internet ou que quer vender na internet, esse episódio foi pensado em vocês. Ou você não sabe como fazer isso, né? E quer fazer, né? Você quer, olha, tô deixando dinheiro na mesa, o pessoal não entra mais na minha loja, o que eu faço? Eu vou ter que fechar, não tô conseguindo vender. Então fica ligadinho com a gente que hoje vai ser top. Vai ser bom demais. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Gabriel Borim. Ele é formado em marketing e especialista em branding pela Uniriter e possui mais de 14 anos de experiência em comunicação digital. Passou por empresas como Lebes, Paquetá, Rabushi e Web Continental, construindo uma sólida carreira dentro do varejo. Na bagagem, acumula experiência em planejamento de marketing, campanhas publicitárias, coordenação de operações, e-commerce, supervisor de marketing na Web Continental, pulei aqui, só um pouquinho. E-commerce, projetos de desenvolvimento, consultorias e interface com ecossistema digital. Atualmente é supervisor de marketing na Web Continental, um e-commerce gaúcho com mais de 20 anos de atuação e primeiro marketplace do sul do país. Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite, Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Quando a gente vê uma apresentação assim, que a gente vê que a gente já fez coisas nessa vida. É verdade. Que bom. Tem 60 anos, né? Praticamente. Gabriel, obrigada por ter se organizado para estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que tem muito, né, com esse currículo, com a tua experiência, com tudo que tu estudou e te preparou nesses anos, tem muito para nos ajudar aqui. E a gente aqui no Soulcast falamos sobre marketing digital, né? E como que a gente pode, né, o empreendedor ali, se sair bem, se sair melhor dentro desse mundo, que a gente sabe que é um ramo de muitas oportunidades. E eu gostaria, então, que tu começasse a nos contar um pouquinho sobre essa tua trajetória, como é que tu chegou nesse mundo, né, do marketing, como é que como é que foi para ti essa experiência de atuar em tantas lojas, nesse ramo de varejo? O que tu aprendeu com tudo isso? A gente quer conhecer um pouquinho da tua história. Vamos lá, vamos conhecer um pouco desses 60 anos ainda. Não que é isso, tá longe disso ainda, né? Tem uma jornada considerável, mas ainda tem muito, que nem tu falou mesmo, né? Tem muita coisa dentro do ambiente do marketing digital pra gente aprender. Mas aprendi algumas coisas, né? Legal. Então, eu entrei no universo do marketing digital meio que por acaso, dentro de uma área de CRM, de uma grande varejista aqui do Sul. Legal. Né? Então, tive esse primeiro contato aí com a parte de relacionamento com o cliente, que ficava dentro da área de marketing. E logo depois, eu acabei migrando para um projeto que essa empresa estava fazendo, que anos depois a gente iria nomeá-la de transformação digital, que a gente conhece hoje, tão falada transformação digital.
estava sendo colocado lá em 2009, praticamente, né? A internet, vamos dizer, é quase só mato. A gente chegou desbravando um caminho. Então, tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, de participar desse movimento da empresa, porque existia um cronograma que a gente precisava cumprir, que era: a empresa vai abrir o e-commerce dentro de 12 meses, certo? E agora, o que a gente faz? Né? Como uma empresa tão tradicional do varejo se porta nesse ambiente? O que ela faz? Né? Como ela fala? Como é que ela vai falar? E como os clientes que estão acostumados com essa estrutura de balcão, de carnê, de loja, como a gente vira essa chave para o cartão de crédito, né? Para o online. A gente nem lembra mais que precisou pensar nisso, né? Que tinha cardenetinha. Exato, exatamente. Como é que eu faço ele virar essa chave e entender que agora ele tem que pagar pelo frete? Né? Então, era um desafio. Hoje, eu consigo olhar para trás e pensar, cara, que sorte que eu tive de poder participar desse desafio, né? Então, foi esse processo, realmente, assim, ó, de fazer muito benchmark, de olhar muito para fora, e aí aqui a gente, falando de Rio Grande do Sul, né? Hoje em dia, com certeza já é um polo muito mais digital, mas naquela época existia um distanciamento, então tinha que olhar muito mais para o Sudeste, ver o que os outros players maiores de varejo já estavam fazendo na época. Foi um grande laboratório. E, na verdade, aí já pegando um gancho, né? Isso é uma coisa que todo empreendedor precisa fazer, né? Ele precisa olhar para fora da caixinha dele, ele precisa pensar além. Se ele quer realmente fazer a coisa dar certo, fazer o negócio chegar mais longe, de fato, ele vai precisar fazer isso. Ele vai precisar olhar para fora, olhar para outros lugares e o que estão fazendo que está dando certo. Perfeito. Tu vê que o comportamento ele é exatamente o mesmo. Independente de estarmos falando de uma pequena operação, de um empreendedor ou de uma grande rede de varejo, né? É um momento de tu se olhar, entender esses questionamentos e perceber que sim, preciso mudar, preciso evoluir. Beleza, já entendi isso, como eu faço? Olho para fora, né? Porque já pode ter gente fazendo. Então, vamos atalhar, vamos aproveitar isso, vamos ver um processo que já está validado, né? Então, participei disso, foi uma maturação bem grande, bem interessante, principalmente internamente, né? E isso é um processo que o empreendedor precisa fazer. Essa mudança de mentalidade... não basta agora eu me comunico lá fora dessa forma, tá? Mas como é que eu tô pensando? Eu já me organizei para isso, então participei desse processo internamente de mudar orientação de gerentes, vendedores, mudar a cabeça, entender que aquilo não era um conflito de canal, porque né, tu sempre veio do offline, agora tu vai vendendo online, e as minhas vendas e os meus clientes. Então foi um processo muito interessante aí que durou basicamente 4 anos e meio, legal. Né? Que experiência, hein? E aí, dado essa experiência, eu acabei migrando para operações de e-commerce, por assim dito, vamos dizer, né? Então, fui para dentro de uma operação mesmo de e-commerce, né? E aí, na Paquetá, por exemplo, então já existia uma estrutura muito grande de e-commerce, e lá foi a minha escola, vamos dizer assim, né? Tive contato com os processos, com as métricas, com os fornecedores, com as formas de controle, enfim, foi uma escola realmente, né? E aí que eu acabei pegando o gosto pelo e-commerce. E aí depois disso tive a oportunidade de coordenar algumas outras operações de e-commerce, né? E aí então tu assume a frente daquilo, mais... Tu tem que dar um passo mais arriscado, né? Sim. Mas tu já vai contando com a bagagem, mas é exatamente isso. Vamos olhando, vamos avaliando. E aí chegou um momento depois disso que eu pensei, tá, beleza. Acho que eu quero trocar de lado da mesa. Né? Então isso já se passaram aí 4, 6 anos, 5, 7 praticamente. Daí eu disse assim, tá, beleza, vamos trocar de lado da mesa. Eu sempre tive aqui com o cliente, a agência teve do outro meu lado. Deixa eu descobrir como é que é o outro lado, né? Legal. E aí eu pensava assim, cara, deve ser tão legal, porque eu como cliente, muitas vezes fazia interface com a agência, eu disse assim, isso é tão mágico, né? Tu formula um briefing, às vezes daquele bem cabuloso, e aí passa um tempinho, tá no teu e-mail resolvido. Nossa, coisa mágica isso, né? Eu quero ver como é que é. E aí surgiu a oportunidade, e aí eu troquei de lado, vamos para uma agência.
E aí, quando eu tive lá, eu descobri, cara, realmente não é mágica, né? Não tem mágica. São pessoas por trás daquilo, né? São pessoas com muita técnica, com um pensamento aguçado para resolver aquilo. E é na base do suor, é na base do sofrimento, mas tem muita troca, né? E tu tem uma curva de aprendizado diminuída, porque tu lida com muitas situações diferentes num espaço curto de tempo. Então, a agência, ela serve para te fomentar e te dar essa visão. Feita a minha experiência na agência, eu disse, beleza, vamos voltar para o outro lado da mesa. Né? Então, aí agora volta um Gabriel aí, acredito que mais maduro, né? Uma visão sistêmica, muito mais aguçada sobre os processos, seja de varejo, seja de e-commerce, seja de marketing digital, né? E aí encarando os desafios maiores, que era o que eu estava procurando, então tendo uma relação com uma operação de e-commerce de grande porte, realmente, e tendo contato com campanhas de TV, rádio, influenciador, enfim. Então, fui atrás dessa busca do beleza, o que está faltando, o que eu considero que esteja faltando dentro do que eu me imagino como profissional, né? Então, esse é um resumo de onde eu estou, como eu cheguei, muito basicamente. Bom, muito bom. Acho que para a gente nivelar o conhecimento de todo mundo que está nos acompanhando, seria legal a gente definir um pouquinho assim, o que é o e-commerce? Eu ia fazer essa pergunta. Estamos ligados aqui, então. Para quem está nos acompanhando, o que é isso? Que talvez pode soar uma palavra um pouco... dar uma confundida, né? O que isso significa? Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Vamos lá. Dentro das minhas considerações, né? Isso aí. Pode falar assim, bem na prática, sabe? Para que o pessoal entenda. O e-commerce nada mais é do que a lojinha virtual, né? É o site onde tu compra online ou tu compra através da internet, né? Não necessariamente tu precisa ter uma loja física, né? A gente tá vendo um movimento aí de empreendedores muito grande que não tem a sua loja física e começam o seu negócio direto dentro do digital, dentro do online, dentro do seu e-commerce. E ele é composto por uma operação, né? Basicamente, o e-commerce, ele não é só aquilo que o consumidor vê, não é só o site bonitinho. Tem muito trabalho, muito desafio por trás daquilo, tem toda uma parte de logística, uma parte tecnológica, uma parte fiscal, uma parte de marketing, uma parte de saque, enfim. E aí isso, obviamente, vai depender do volume ou do tamanho da tua operação, mas tu vai ter, né? Então, o e-commerce, ele é basicamente isso, é essa operação digital, é a lojinha que a gente tem dentro de um site, dentro de uma internet. A internet democratizou muito, né? É isso aí, né? É isso que a gente precisava. A internet possibilitou isso, assim, né? Aquela pessoa que, de repente, ela não consegue começar com alto investimento, ela até tem o sonho de ter uma loja física, mas ela pode começar a fazer um caixa no e-commerce, no online. Exatamente. Essa palavra que tu usou da democratização, ela é perfeita, né? Porque... o volume de investimento para que tu comece através do e-commerce, ele é infinitamente menor do que tu alugar um espaço, tu manter luz, tu manter funcionário, tu manter um estoque. Já tem que começar, né, abarcando um valor muito alto quando tu começa no físico. Exatamente. Se tu começa no digital, não é que tu não vai ter investimento, mas vai ser menor. Vai ser menor, exatamente. Ele vai ser muito mais enxuto, né, dependendo do tamanho da tua operação, ele vai ser muito mais organizado, tu pode fazer sob demanda, tu pode crescer sob demanda, que é o ideal, né, crescer de uma forma saudável. A gente já se deparou aí com operações que ou estacionam o crescimento, né, deixam de investir e, na verdade, acabam sendo engolidas por uma audiência e aí não programa estoque, não programa tecnologia. Então, o crescimento ele tem que ser saudável, né, mas ele democratiza. E existe... plataformas, existem ferramentas hoje para todos os níveis, né? Existe a plataforma que tu vai pagar uma mensalidade, eles vão te entregar um sistema praticamente completo e de níveis de grandes e-commerce, óbvio, dentro da proporção do que tu for vender. Mas ele permite tu começar. Eu acho que isso foi uma das do que acabou me apaixonando, né? E como eu sou uma cria do varejo, nada mais do que tu estar dentro do online e tu presenciar tudo aquilo que tu aprendeu no varejo, seja físico, tu enxerga isso dentro do online também. E eu acho que tem também a questão, e tu me corrige se eu estiver errado, mas tem também a questão do estoque, né? Então, hoje eu não preciso ter um estoque, então tem situações que a gente pode vender e o produto já sai direto do fabricante para casa da pessoa que está comprando, né? Perfeito, né? Isso evita que tu tenha que investir ainda mais criando um estoque, né? Então, tu pode vender
sob demanda, né? Então, tipo, eu realmente vou comprar, vamos dizer assim, ou vou investir naquele produto ou serviço que eu estou vendendo assim que eu tiver uma ordem de pedido. Assim que eu for solicitado, aí eu invisto. Ou não, eu preciso ter uma quantidade de produtos, vamos supor, vendo roupas, né? Então, eu tenho que ter uma camiseta rosa com uma grade de tamanho e eu preciso comprar todos aqueles tamanhos e eu já investi para isso, né? E agora eu preciso correr para vender. Então, tu pode crescer, tu pode começar de diversas formas. Legal. Eu tenho coincidentemente, né? Eu tenho uma amiga que está iniciando o e-commerce. E aí, eu tava conversando com ela um pouquinho, ela tá fazendo roupa de cachorro. E aí, ela tava falando pra mim, agora eu só tô vendo uma situação. E eu nunca nem tinha pensado que são todos os processos, né? Porque é uma loja. Ela é virtual, mas ela é uma loja. E que é a parte do correio. Ela falou assim, que é a parte que eu não gosto, que daí eu tô pensando que eu vou ter que pegar, vou ter que ir lá, e aí chega lá, às vezes a caixa não é a caixa certa, eles chegam lá e dizem, não dá esse, tem que ser diferente, tem que ser não sei o quê. E ela falando e eu ouvindo assim, pensando, puxa, nem tinha pensado que tem isso pra conhecer e é um mundo à parte, e tu já pode avisar pra ela que essa parte só fica mais difícil conforme ela for crescendo, viu? Eu imagino. A operação logística, se ela já tá achando complicada agora, e realmente porque ela é, sei lá, vamos dizer assim, que é crucial, né? Exato. Tu já fez toda a parte de comunicação, vamos atalhar, né? Já fez a parte de comunicação, conseguiu realizar a compra, tu já gerou a expectativa de recebimento deste produto na casa do consumidor. Agora tu precisa fazer chegar. Tem que né? chegar. E isso vai dificultando conforme o tamanho da tua operação. Né? E tu tem que calcular quanto que isso vai te custar, não só o envio, né? Mas o teu tempo indo até lá, o Uber, o carro, a moto, a bicicleta, vai a pé, como é que tu vai até o correio? Qual é o volume disso? Tu consegue carregar? Tu não consegue carregar? Exatamente. Então, é uma série de desafios que a pessoa encontra, né? Pra conseguir chegar lá. Mas dá pra encarar, né? Com certeza. Pra não desistir. Bora lá, Nai. Né? Vou dizer pra Nai assistir esse episódio. Como é que o marketing de conteúdo pode nos ajudar nessa venda, assim? Primeiro, vamos conceitualizar um pouquinho o marketing de conteúdo, né? Que não é só a gente chegar lá e dizer, tô fazendo roupa de cachorro, vou usar... Até que comprem, né? É mais do que isso. A gente trazer toda uma história por detrás, a gente conseguir trazer um conceito, trazer uma ideia, envolver as pessoas, né, com o nosso produto. E como isso pode ajudar na venda, assim, na tua opinião? Boa. Eu acho que foi algo que eu acabei trazendo na minha construção profissional, desde sempre, mesmo trabalhando na operação de e-commerce. Como eu tenho uma formação dentro de marketing, talvez isso tenha aproximado, né? Eu sempre tive muita visão de que quando tu trabalha dentro de uma operação de e-commerce, e nada mais é do que o resultado dessa operação de e-commerce são pessoas, certo? Tu não está vendendo para cartões de crédito mágicos que estão escolhendo aonde comprar. Sem pessoas segurando esse cartão de crédito por trás, né? Então, eu sempre gostei de pensar dessa forma. Então, o porquê que serve a minha operação? Ela existe para atender uma pessoa, né? E aí, seja para entreter, seja para educar, seja para ensinar, eu penso que o conteúdo serve para as pessoas, né? E aí amarra com o que tu falou. O marketing de conteúdo, na verdade, ele é a forma como tu vai explorar a tua comunicação através do online, através do teu e-commerce, para essas pessoas, né? Porque vamos pensar assim, hoje dentro de uma operação de e-commerce, eu me comunico com meus consumidores de várias formas, certo? Mas acaba sendo limitado. Isso pensando num formato no meu site, certo? Então, eu comunico através do banner, isso dentro do site. Não estou falando da jornada até ele chegar lá. Então, eu vou me comunicar através de um banner de oferta, eu vou me comunicar através de uma página de produto, onde eu tenho a descrição, e acabou. Né? Não estou falando dos outros meios, certo? E-mail, marketing, redes sociais, etc. Estou falando do meu site, né? Da minha loja. E o porquê que o marketing de conteúdo ele é importante? Porque ele faz isso que a gente não consegue fazer dentro do site, né? Ele é o oi do vendedor, vamos dizer assim, na porta da loja do teu e-commerce. Ele dá a oportunidade de tu esclarecer muito mais para o que serve o teu negócio. Ele gera essa aproximação, ele gera essa ligação entre a tua marca, o teu negócio e o consumidor, né? E tu pode fazer isso de diversas formas.
Vamos falar aqui de podcast. Como é que a gente faria aqui um marketing de conteúdo relacionado aqui ao estúdio? Como é que tu acha assim, que seria uma boa forma? Se a gente quisesse vender o serviço de podcast lá na nossa lojinha, a pessoa vai lá, compra e vem aqui e faz. Mas antes disso, como é que a gente poderia... O que a gente falaria? E eu acho que já está sendo feito, tá? Porque a gente estava conversando antes, eu acho que vocês já estão num caminho muito bom. O marketing de conteúdo é justamente isso. É eu encontrar as dores do meu consumidor, certo? Olha aí, ó. E Anota essa aí, ó. Anota que essa é boa. Depois eu passo o valor da consultoria. Tô brincando. É justamente isso. O marketing de conteúdo ele serve para eu pegar o momento dessa jornada, né, do meu consumidor, aonde ele se encontra. Ele está pensando em comprar, ele já sabe o que ele quer comprar e ele precisa tirar alguma dúvida. E o meu marketing de conteúdo ele atua aí dentro desses pontos, independente de onde ele esteja na jornada. Eu posso explicar para ele como o meu produto funciona, né? Eu posso explicar para ele por que o meu produto vai ser útil na vida dele, né? Perfeito. De que forma isso vai acontecer, entre outras formas. Posso gerar consciência que ele tem uma dor que nem ele sabia que tinha. Principalmente, esse é o momento mais legal, né? Quando tu consegue amarrar tão bem o teu marketing de conteúdo, tu gera esses gatilhos de compra que a gente fala, né? E aí o marketing de conteúdo, obviamente, se a gente for falar, por exemplo, daqui a pouco de um blog, né? Tem muita gente que ouve falar do blog, né? O próprio blogueiras, que hoje virou influenciadores, né? Ele vem disso e a gente entende, por exemplo, o blog morreu, então, já que são influenciadores, não são mais blogueiras. Pelo contrário, né? A gente tem o blog, tem blogs incríveis e super bem ranqueados hoje que entregam isso. Então, vamos supor, eu sou um consumidor e eu quero comprar algo, ou eu preciso encontrar algo para solucionar um problema que eu estou tendo. Vamos pensar em vários âmbitos. E eu vou para a internet para pesquisar isso, certo? Então, tipo, eu estou com essa dificuldade ou quero alguma coisa específica. Quem vai me responder? A marca que estiver mais bem preparada para te responder é quem vai captar a tua atenção, né? Então, o marketing de conteúdo, ele faz isso. Ou eu não sabia que eu precisava disso. Exatamente. Então, eu cheguei procurando A e eu descobri que, na verdade, eu preciso do C. E se eu for muito bom no marketing de conteúdo, eu ainda consigo te entregar o D, né? Então, são estratégias quase que fundamentais, porque ela verbaliza a tua marca. É muito mais do que eu te mostrar um produto, certo? Porque mostrar produtos, N marcas vão te mostrar produtos. Mas por que eu preciso desse produto? Por que o teu produto é diferente do meu concorrente? Então, tu faz isso através do marketing de conteúdo. Tu explora essas dores ou os diferenciais dos teus produtos ou da tua marca para tentar sair na frente e captar a atenção desse consumidor. Muito legal. E eu acho que o interessante aqui é que a primeira coisa que precisa acontecer é o empreendedor saber para que o produto dele serve. Porque muitas vezes, quando a pessoa está começando, ela foca tanto que ela quer ganhar dinheiro, ela quer deixar o trabalho dela e começar a carreira dela, né? Ela quer parar com aquela jornada dupla e o foco é esse. O meu foco é conseguir finalizar o mês com as contas pagas. E no momento que a pessoa ela faz isso, ela não vai conseguir atingir os resultados que ela poderia atingir se ela entendesse mais do negócio dela. Muitas vezes falta, ela não conhece o produto, ela não sabe muito para que serve. E como é ruim quando a gente entra numa loja, e aí vou trazer assim pro offline pra gente pensar nisso no online. A gente vai numa loja, a gente pergunta uma especificação, tipo assim, esse copo aqui é de vidro? Aí a pessoa olha, não sei, pode ser de inox, talvez seja de plástico, eu não sei, ou acrílico, é vidro. Acho que é acrílico. E aí isso fica assim, poxa, né? E é isso que o marketing de conteúdo vai fazer. Ele vai te responder. Vai responder. Né? E daqui a pouco tu estava procurando de vidro e tu sai com inox, porque tu acha que ele é muito melhor, porque ele te entrega qualidade. E um ponto que tu colocou, ele é extremamente importante. E eu gosto muito de trabalhar com esse conceito. Porque, principalmente, o empreendedor, e me deparei bastante com isso durante a minha jornada, ele tá olhando o fim. Né? Que nem tu falou. Ele tá olhando, eu quero vender, eu quero ver o dinheiro entrando. E tá tudo bem. Né? Já é Exatamente, esse é o ponto, né? É isso aí. Mas não é só isso. Exato. Né? O trabalho que a gente deve fazer é de olhar para trás. Beleza.
eu quero isso e vamos atrás disso. Como? Né? É o processo de se questionar. Porque senão é mais um produto no mercado. É só mais um copo na prateleira. Mas como eu vou entregar esse meu copo com uma qualidade diferenciada? Ele pode ser o copo até mais barato do que o da concorrência. E tá tudo certo, desde que eu saiba para quem eu tô entregando e como eu vou entregar. Por isso que o como, ele é muito importante nesse momento. A venda, ela acontece a partir do como. Então, o empreendedor, ele dá criar esse distanciamento, né? Existe essa frase clichê que às vezes a gente precisa se afastar para enxergar melhor. Então, beleza, eu tenho lá o que eu quero. Deixa eu me afastar e entre o que eu quero e aonde eu tô, como eu vou surfar essa onda? Como eu vou chegar ali? Porque se eu colocar um produto sem pensar em como eu vou abordar, qual o valor eu vou abordar, qual o público eu vou abordar, como eu vou conversar com esse público, onde eu vou conversar com esse público, vai criar uma grande frustração. Vai criar uma grande bagunça para o consumidor lá na ponta, nem acabaram de citar, quando eu chego na loja, eu não sei o que é esse produto, o vendedor muito menos, porque eu não pensei no como. Então, é uma colocação extremamente importante e que eu gosto muito de validar e de utilizar, né? Então, tipo assim, beleza, a gente precisa chegar ali. Vamos dar uma olhada em como a gente vai chegar ali para que a gente chegue de uma forma mais saudável. Isso... Sabe que eu vou... eu comentava contigo antes, né? Eu faço gestão de tráfego aqui, então chegou um momento da empresa que agora eu, atendendo, de tanto atender e ver algumas situações que eu sou um pouco mais criterioso, assim. Então, eu faço uma reunião com o cliente primeiro para ver a demanda dele, para ver qual é o posicionamento dele no digital, para entender o processo de venda dele. Porque, normalmente, quem me procura como gestor de tráfego, o cara quer vender mais. No início, quando eu comecei a fazer gestão de tráfego, não, vamos fazer, vamos dar. Só que com o tempo, tu vai vendo que... vai entendendo que a gente disse. Vender a ponta. Exato. Tem todo um caminho que se ele não for feito, nunca vai ter venda, né? E a culpa vai ser da campanha que não tá bem feita. Não, o culpado sempre é o gestor. Com certeza. Isso é fato, né? É indiscutível, o culpado sempre é o gestor. E daí eu comecei a entender que eu precisava, isso que tu falou, assim, começou a ser claro pra mim de, cara, eu preciso fazer uma reunião com o cara, entender qual o momento do cara, pra entender se é o momento também de eu, como empresa, atender ele, se a gente vai ter resultado, porque no final das contas, o culpado sempre vou ser eu, ele tá pagando, eu tô recebendo e ele não tá vendendo. E aí eu comecei a perceber várias situações, às vezes situações assim em uma semana, de entregar pro cliente ali 100 leads. Pessoas que viram o anúncio dele, muitas das vezes já viram no próprio anúncio o valor do produto dele, e mesmo vendo o produto, vendo o valor, decidiram chamar ele. Então não foi aquela coisa assim, estou vendendo por 10, mas quando tu vai conversar comigo é 200. Não. O valor que estava ali, o cara chegaria... Então o cara estava com... Ele sabia o que estava comprando. Só que às vezes tu colocava na semana 100 pessoas no WhatsApp, conversando, interessado naquele produto, mas a pessoa não sabe o que fazer. Exato. Ela não sabe atender... Ela não sabe lidar, ela não tem processo de venda, ela não tem um script de venda, não é quer dizer que ela vai ler um negócio, um roteiro que ela vai ficar lendo. Vou perguntar isso agora, não. Mas ela não tem um passo a passo na cabeça dela. Cara, como é que eu conduzo? Que pergunta que eu tenho que fazer para esse cara aqui para eu saber se ele é o cara ou não, se a gente vai acabar fechando ou não. Que pergunta é crucial fazer para ele, para entender em que momento ele tá, se ele tá quente, se ele tá frio. Perfeito. E dentro disso, daí eu comecei a dizer, cara, não dá. Porque eu entrego 100 pessoas pro cara e ele não entende que... Eu pergunto assim, um dia eu perguntei, olha, entrou 100 pessoas na tua loja essa semana? Porque tu tem que se fazer meio que de louco. Perguntar assim, cara, entrou 100 pessoas na tua loja fisicamente essa semana? Não, mas eu te mandei 100 pessoas que falaram contigo no WhatsApp. Mas a grande chave que eu vejo disso é uma palavra que tu usou, que é processo comercial. Né? Porque principalmente quando a gente está falando de lead, né? Alguém tem que converter esse lead, né? Teu trabalho tu fez e pelo que tu me falou agora por cima, tu já entregou ele em determinado ponto do funil, né? Então ele já chega lá mais quentinho, porque ele já não é só um curioso,
né? Ele já tirou algumas dúvidas, já matou algumas dúvidas que ele poderia vir a tirar com o consultor, e aí, beleza, não era a expectativa que tinha, então não fechou o negócio. Não é o caso que a gente tem aqui, né? E aí a gente vê que não existe esse preparo, não existe, beleza, meu Deus, agora o cliente está aqui, o que eu faço? Que é o que ele tanto queria, agora ele tem ali 100 e ele não sabe conduzir o processo comercial. E o pior ele não sabe te dizer onde é que foi a falha no processo comercial, porque ele não mensurou, provavelmente. Ele nem sabe que tem falha. Ele não sabe que tem a falha, exato. Então, se tu chega e pergunta para ele assim, tá, mas desses 100 que eu te entreguei, 15 saíram. Por que esses 15 saíram? Eu não sei, eles só saíram. Beleza, então a gente tem um problema no processo. Quando eu estou trabalhando com lead, eu preciso mensurar o que aconteceu com o meu lead. Eu posso reutilizar esse meu lead daqui a uma semana, daqui a um mês, porque vai ser muito mais barato do que eu pagar por uma campanha para absorver ele de novo, né? Então, como tu vai conduzir essa conversa e esse processo comercial que está corretamente nesse script, né? Nessa mentalidade de eu entender o meu negócio. E aí, vamos lá, a gente começa a linkar, né? Eu ter o meu marketing de conteúdo, basicamente, né? Do tipo, como eu vou abordar, quais são os gatilhos que eu vou utilizar para pegar esse lead que chegou aqui e mensurar o que aconteceu com esse lead, né? Medir o que aconteceu. Beleza, de tanto saíram por causa disso. Beleza, então aqui tem um processo que eu posso melhorar dentro da minha operação, né? Ou tanto saíram porque não era o que eles esperavam. Eles disseram, beleza, então eu tenho um problema no anúncio, tenho um problema na campanha, tenho que falar com o meu gestor. E aí tu consegue otimizar. Só que para isso tu precisa, a ponta, que é quem está trabalhando com o teu lead, precisa te dar esse feedback, né? E é legal que a gente vai percebendo que uma coisa tá ligada na outra de fato, né? Então, no momento que eu conheço o meu produto, eu vou entendendo mais do meu negócio, tudo isso vai fazendo mais sentido. A forma que eu me comunico, a forma que eu me apresento, a forma que eu trato as pessoas, tudo, né? Todo o processo, ele vai fazendo muito mais sentido quando eu vou entendendo tudo isso, né? Vou entendendo quem eu sou no mercado. Com certeza, porque é o momento que tu se afasta. É o momento que tu se afasta e que tu pergunta como. Então, se tu olha para dentro do teu processo, do teu negócio, se eu estou vendendo um produto, se estou vendendo um serviço, eu entendo o que eu estou vendendo, eu entendo como eu estou vendendo e para quem eu quero vender, todos os outros processos ficam mais fáceis, vamos dizer assim, de ser realizado. Vou encontrar problemas durante? Vou encontrar. Mas se eu tenho enraizado aquilo de quem eu sou e como eu faço isso, muito bom. É meio caminho andado. Esses dias eu estava em reunião com outro cliente e fazendo esse mesmo processo assim de entender se eu conseguiria atendê-lo ou não. E o business dele, eu disse, cara, olha, o teu business, ele é que nem... É um business de estética. Então a gente tem que pensar o seguinte, cara, estética sempre mexe com o corpo. Traz insegurança. Se eu entrar na tua rede social e na tua rede social eu não sentir profissionalismo no que tu tá fazendo, cara, tu vai mexer no meu rosto, sei lá, eu quero fazer um botox, quero melhorar meu nariz, fazer uma harmonização facial. Cara, tu vai mexer na minha estética. Isso já é uma coisa que mexe com a pessoa. Se eu entrar na tua rede social e eu não sentir confiança ou profissionalismo, dificilmente tu vai me passar. E aí, se eu for conversar contigo, tu pode ser um cara muito bom. Eu vou chegar lá, né, vou fazer o processo contigo e vou sim amar e vou dizer, valeu cada centavo. Mas se antes de ter experiência contigo, tu não me passar essa confiança, vai ser mais difícil. Porque talvez eu vou olhar aquilo ali e vou dizer, pois é. Aí eu vou perguntar o preço. Aí o cara vai dizer assim, se ela é X. Nossa, mas é muito caro. Porque a minha percepção de valor pelo que eu vi... Exato. Mexe com tudo. E eu disse pra ele, talvez o caminho que tu vai fazer nem é de tráfego agora, de anúncio. É o caminho que tu vai voltar lá atrás, a venda tá aqui. Ele quer o tráfego para potencializar a venda. Talvez é retornar e a maneira como tu apresenta isso. Daí até eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, como é que tu sabe que um criativo ou um banner digital de alimento de um restaurante, de uma hamburgueria, ele tá bem produzido? Como é que tu sabe? Quando tu olha para aquele negócio que ele aparece na tua timeline... Dá vontade de comer. E dá vontade de comer. Exato. Cara, se tu olhar pro negócio e dá vontade de comer, ok. Mas aí alguém vai dizer, mas que adianta isso se chegar lá na ponta? Cara,
Mas se ele chegar lá e tu não manter ele, Aí tu já chegou outro na processo. ponta. é outro Exato. processo. A parte de chegar na ponta foi feita. Então, Né? Porque às vezes a pessoa diz, porque não adianta fazer tão bonitinho assim, muitos tu chega lá no dia, mas aí é outra situação. Aí tu não manteve, né? Enfim, um não vai passar pro outro, ou vão falar mal de ti, é outra situação. Mas tu precisa dessa vitrine fazer a pessoa chegar em ti. Para fazer ela chegar em ti, tem que ter essa clareza, esse processo. É isso que vem. excelente. Tu falou todo um processo. A venda é só A ponta. a ponta aqui. Cara, se eu não olhar pro criativo de comida e aquilo ali me dá desejo, tá errado. Pode... E isso faz parte do marketing de conteúdo, né? O marketing de conteúdo não é apenas a minha escrita. Não, o marketing de conteúdo engloba isso. Qual o conteúdo da minha marca que eu passo para ti, consumidor, né? E a gente está falando do aspecto visual também. Então, essa colocação que tu colocou, ela é excelente, porque isso acontece muito. É a percepção de valor, como o consumidor vai perceber o teu negócio, né? Então, como é que eu vou me posicionar no mercado? Eu sou mais popular ou eu sou mais premium? O meu posicionamento, a minha estética, o meu tom de voz, as minhas palavras, elas precisam se adequar ao meu posicionamento. certeza. Então, se eu estou trabalhando com estética, e o exemplo que tu deu é excelente, porque eu estou falando de uma coisa de saúde, né? Estou falando de uma coisa, poxa, depois que tu mexer no meu nariz, eu vou conseguir voltar ao que era antes, e aí eu entro lá e daqui a pouco o meu feed, ele não tem fotos bem produzidas, ou ele não tem um padrão de comunicação, hora é verde, hora é azul, ou hora uma foto é assim, hora é assado, ou eu vejo que o conteúdo é feito de qualquer jeito e o consumidor ele percebe isso, principalmente dentro do que ele está procurando. Nem tu falou, se eu estou procurando comida, o que eu quero ver? Algo que abre o meu apetite. Mas eu chego lá e ele não é assim, tá? Mas pelo menos eu consigo te conquistar pelo sabor daqui a pouco. Ele pode não ser o mais bonito, mas sabe que vai ser o mais gostoso. Isso, beleza, então eu cumpri a minha jornada de venda, né? O que eu imaginava lá com aquele anúncio lá no início, bonito, ok, meu produto não é tão bonito no real, mas ele é gostoso. Então, beleza, captei esse lead e mantive ele. Muito bom, muito bom. Agora a gente está entrando numa área aí que todo empreendedor, ele tem, assim, um sustinho, assim, que são as redes sociais. Porque a gente tá toda hora recebendo informação nova, uma estratégia nova, uma forma nova. E, de fato, se eu quero vender no online, eu vou precisar usar a rede social. Não vai ter como eu fugir disso. Não tem. E aí eu tô envolvido no processo do correio, na produção, eu tenho que pensar no contato, eu preciso conversar com o cliente, eu tenho que falar com o gestor de tráfego, né? Tem uma série de coisas aí que eu preciso fazer e eu preciso estar presente no digital. Qual é a relação disso na tua experiência com a venda, de uma boa rede social com a venda? E tem alguma dica, assim, para o pequeno empreendedor, para a pessoa que está começando e ela quer vender no online, talvez a loja dela é lá no Instagram, ou a loja dela ainda é na Shopee, é no Mercado Livre, tá ali. Como que faz? O que ela pode fazer para ela alcançar assim, resultados melhores? Perfeito. Vamos considerar dentro desse processo de e-commerce, né? Daqui a pouco as redes sociais elas podem ser parte da minha vitrine, né? É a parte com que eu uso para chamar a atenção do meu público. E hoje a gente sabe que no Brasil tem uma população extremamente aderente às redes sociais. Sim. Sejam elas quais forem, vai ter brasileiro lá dentro. Sendo assim, o meu consumidor está lá dentro. Ou seja, eu também preciso estar lá dentro. Então as redes sociais, considero elas essa exposição, certo? É o lugar onde eu vou expor a minha marca. É a parte onde eu vou conversar com o meu cliente. Ela é a vitrine do meu negócio, mas ela também pode ser o cara que distribui o panfleto no meio da rua. Então, eu posso usar ela de N maneiras para atrair negócios para dentro do meu e-commerce, né? E aí, o que a gente pode fazer ali dentro? Primeiro, existe um processo que é eu entender, e aí a gente voltou
direto para esse assunto, né? Agora, que é eu entender quem eu sou. Isso é extremamente importante e necessário, porque senão tu tem mais uma rede social oferecendo mais um produto que as pessoas não sabem que precisam. Tem que ter o jeitinho da tua marca, né? Tem que conhecer qual é o jeitinho da tua marca e ir lá e colocar essa cara em tudo que tu for produzir. É exatamente isso. Então, eu preciso entender quem eu sou, como eu vou falar e com quem eu vou falar, certo? Feito isso, é preciso o que a gente diz de organizar uma matriz de conteúdo. Nossa, mas o que é isso? Vamos lá. Nada mais é do que como eu vou criar conteúdo ali dentro. Como tu falou, eu tenho que cuidar da logística, eu tenho que cuidar de empacotar, eu tenho que mandar no correio, eu tenho que tirar os pedidos, eu tenho que receber o pagamento, eu tenho que fazer meu banner, eu tenho que cuidar do meu estoque. E agora eu tenho que fazer essa tal de matriz de conteúdo. Né? O que é isso? Né? Nada mais é do que tu organizar de que forma tu vai expor os teus produtos nas redes sociais ou de que forma tu vai conversar nas redes sociais. Então, por exemplo, assim, vamos ao exemplo que fica sempre mais fácil da gente entender. Eu vendo eu tenho uma loja de roupas femininas popular, tá? Vamos deixar mais ou menos nesse nicho. Eu já sei que ela é popular, porque o meu preço ela é mais popular, o estilo das minhas roupas são mais populares, certo? Então, o que eu preciso entender? Que eu vou me comunicar com esse público, então eu não vou usar palavras difíceis, certo? Eu vou usar palavras populares, vou usar termos populares para as pessoas se conectarem. Porque senão o que pode acontecer? Eu posso ter uma percepção de valor totalmente diferente, né? Eu posso ser considerada uma marca barata, é uma marca ruim, porque muitas vezes o preço baixo ele está atrelado à falta de qualidade. E não é isso. Tem público para tudo. Né? Tem gente que quer e precisa consumir produtos com valores mais baixos e o mercado é imenso. Então, sim, quem está ali dentro não está reclamando. Então, assim, adequar ao meu tipo de fotografia, ela é mais popular. Eu não uso fundos muito requintados, modelos extremamente requintados. Eu posso fazer daqui a pouco ou comigo mesmo, ou com uma amiga, ou daqui a pouco se eu produzir muito bem produzido no manequim, porque isso não vai atrair o meu cliente que eu não quero ali dentro. Né? Porque daqui a pouco, assim, eu faço uma super produção por um produto que não é tão caro, e aí eu vou acabar atraindo o público errado e gerando uma expectativa, uma frustração. Tipo, eu achei que era tão bonito quando eu peguei o produto, ele não aparenta isso. Eu já dei o exemplo aqui, a gente estava conversando com uma pessoa que tem um varejo de moda feminina, e no Instagram dela, a gente, do comércio dela, a gente entrava e ali tinha mulheres jovens, assim, corpo mais de modelo, né? E quando chegava na loja dela, era roupa para mulheres maduras. E aí ela dizia assim, nossa, mas o Instagram não dá resultado para mim. Aí a gente foi entender, né? Sim, então, não dá resultado porque é um tipo de pessoa que tá ali e as tuas roupas são para outro. Então, essa mulher mais jovem, ela chega na tua loja e ela não encontra roupa para ela. Exato. E a mulher mais madura não acha que ali vai ter roupa para ela. E aí ela começou a mudar, a fazer essa transição. E aí ela até comentou assim, nossa, mas parece que agora as minhas fotos não estão ficando tão boas. Eu disse, mas espera o resultado. Espera o resultado, tu vai alcançar o resultado. E ela foi indo. Hoje ela não abre mão, ela mesma faz as fotos, as amigas clientes. Vamos tirar uma foto aqui para publicar, e todo mundo ama, e vamos lá, e vai se vendo lá no Instagram e tal. E tá dando super certo. Porque ela adequou o negócio dela. Exato. Né? A tua vitrine está de acordo com o que tem dentro da tua loja. Né? Então, depois disso, tem um processo que a gente poderia considerar talvez como o último, mas não menos importante, que é medir. Às vezes o empreendedor ele não sabe fazer isso ou ele tem medo de fazer isso. Mas hoje as redes sociais elas estão cada vez mais fáceis, vamos dizer assim, de se utilizar e de trazer resultados. Que é exatamente isso, que é medir. Tá, mas espera aí. Eu coloquei uma foto dessa forma e o engajamento, o tipo de acesso, o tipo de like, a quantidade de comentário foi totalmente diferente dessa. Então tá, tu acabou de medir. Não tem mistério. Por quê, e o medir, às vezes, é isso, né? É bater o olho. A gente não tá falando aqui de algo tão técnico nesse momento. Às vezes, tu bater o olho e entender que duas fotos que tu colocou diferentes se comportaram de forma diferente,
prazer, você acabou de medir, né? E aí entender que, beleza, talvez aqui eu tenha mais resultado. Legal. Vamos seguir isso aqui como padrão. Então, as redes, elas permitem toda essa exposição e tem um fator que é muito importante, que é a troca, né? Porque, ok, tu conversa quanto marca para os consumidores, e aí a gente está falando de N possibilidades de comunicação, que é exatamente isso. Eu trazer os meus clientes para fazer review, mostrar os bastidores da minha loja, né? Mostrar que eu sou de verdade. Isso é importante para dentro de uma operação de e-commerce. Então, vamos considerar que eu tenho somente a minha loja física, ela existe só no a minha loja online, ela existe somente no digital. Eu mostrar os meus bastidores traz segurança. Diz, beleza, eles realmente existem. Aqui, eles estão empacotando um pedido que acabou de sair. Beleza. Tá entregando lá, levando no correio. Isso me afirma, isso traz uma segurança dentro dessa transação, né? A questão de perguntas, né? Abrir caixinha de perguntas daqui a pouco para os clientes interagirem comigo. E é uma forma de eu questionar daqui a pouco, assim, o que vocês estão querendo aqui dentro? E aí eu tô com um problema de planejar a minha próxima compra daqui a pouco. Quem sabe eu não pergunto para meus consumidores o que eles gostariam de comprar. Isso é tão legal, né? Porque a rede é social. Exato. Então, é para isso, né? É para essa troca, essa conversa. E quantas vezes a gente pode estar perdendo ideias que alguém tá até, se eu tivesse esse negócio, eu faria tal coisa. E tá uma oportunidade para a pessoa falar, e né, tanta coisa boa que pode surgir dali. E o outro fator, além de dar a oportunidade de falar, é ouvir. Né? Isso é extremamente importante, né? Então, ao momento que tu se coloca à disposição para ouvir, não basta só tu ouvir. Tu tem que ouvir e fazer alguma coisa com aquela informação. Então, dependendo de como está o nível da tua operação, a ouvir o cliente, ela vai te solucionar tanta coisa, porque o cliente é a razão de tu construir aquele negócio, certo? A hora que tu ouve ele, tu pode encontrar problemas que tu não estava encontrando a solução, porque ou tu não tem tempo para encontrar as falhas dentro da tua operação, porque tu está envolvido com todas as outras, ou tu vai descobrir potenciais para dentro da tua operação, né? Então, assim, cara, eu não tinha pensado que além disso eu posso vender short, porque eu tenho uma galera me pedindo para vender short, ou tem uma galera reclamando da costura XYZ, da roupa XYZ, então eu preciso rever meu fornecedor. É verdade. Então, são coisas que talvez demoraria muito tempo para descobrir. Isso é interessante porque, às vezes, no presencial é mais fácil esse feedback, né? A gente, por exemplo, aqui, esses dias teve um cliente que veio e ele deu uma dica, olha, quem sabe vocês fazem assim, quem sabe vocês... Assim, de boa, numa conversa. Pô, a gente já anotou aquilo, que massa isso que ele falou, é verdade, vamos aplicar e tal. Só que quando tu tá no e-commerce, se tu não abrir essa possibilidade, se tu não fizer um pós-venda, né? Ou um relacionamento com o cliente, tu... exatamente. Então, não vai receber. Então, se a gente olhar para caminhos, redes sociais, ela te permite tanta coisa, né? Isso que a gente nem foi falar aqui do arsenal de anúncios, de mídia, né? Que aí a gente ficaria aqui, alongaria mais ainda o assunto. Mas é exatamente isso, é a gente pensar nela como o próprio nome nos diz, né? É uma rede social. Então, vamos conversar, né? Vou entregar o que eles querem, mas... eu ouvi o que eles querem falar. As pessoas gostam de se comunicar com as marcas. As pessoas gostam de se sentir ouvidas e atendidas pelas marcas. Tu cria um engajamento, tu cria uma conexão muito real. E aí tu trouxe um cliente que vai ficar contigo por muito tempo. Porque ele sabe que está sendo atendido, ele sabe que está sendo ouvido e que está quase que personalizando o teu negócio para as expectativas dele. Então tem inúmeras utilidades para as redes sociais, mas eu acho que a gente conseguiu abordar algumas delas aqui, né? Muito legal, muito legal, muito legal ouvir isso. E o cliente vai se tornando fã, aí ele já faz uma publicação do produto que ele recebeu, ele sabe que tu vai remarcar ele, vai repostar, né? Vai mandar uma mensagenzinha ali de carinho, isso é muito, muito legal. Bom, falando disso, assim, desse carinho, né? Do quanto a gente gosta disso, todo mundo gosta, nós aqui na Soul, o nosso slogan, e a gente procura colocar isso em tudo que a gente faz, é comunicar ideias e sentimentos. E dentro do Soulcast não podia ser diferente, né, Gui? A gente também quis trazer um pouquinho disso aqui pra dentro. E
nós, nesse quadro, Comunicando Ideias e Sentimentos, nós sempre falamos de alguma organização, algum projeto que a gente acredita, que a gente conhece. Nós temos falado aqui bastante de 2 projetos e hoje nós queremos falar sobre a Hope Brasil, que é um projeto que acontece aqui em Porto Alegre. Tem algumas fotos que a gente pode acompanhar aqui na tela. E é um projeto para mulheres, é uma iniciativa da Rede Brilhe, que é uma associação sem fins lucrativos, que foi formada em 2017 por um grupo de mulheres cristãs. E o programa ele funciona através do conceito de vida em comunidade. Então, onde as mulheres e mães solteiras, economicamente e socialmente desfavorecidas, encontram um ambiente seguro para suas famílias. E nesse ambiente, as mulheres têm acesso a apoio físico, mental e emocional ao vivenciarem uma vida transformada pelo amor de Jesus Cristo. Então, a gente conhece, já estivemos lá fazendo algumas ações com a Hope Brasil. Tem um centro de treinamentos ali onde as mulheres aprendem diversas profissões, desde cabeleireiro, aprende a ser design de sobrancelha, aprende também sobre marketing digital, aprende sobre educação financeira, né? Eles têm diverso apoio, né? E se você está nos acompanhando e quer fazer parte, quer ajudar, pode, de alguma forma, com a sua profissão, doar um tempo para ajudar essas mulheres, estar ali compartilhando, multiplicando o seu conteúdo, a sua inteligência, o seu saber. Eu tenho certeza que a Paula, que é a responsável aí pela Hope Brasil, e todas as gurias da associação da Rede Brilhe vão te receber com muito carinho, com muito amor, para você poder estar ali realmente ajudando. Você pode conhecer mais da Hope Brasil no @HopeBrasil_, e o Gui vai deixar aí o Pix para quem quiser ajudar. Se você puder contribuir, as gurias pagam aluguel no espaço, tem toda uma questão de materiais que precisam ser comprados, e você, de repente, o valor que você puder ajudar, com certeza vai fazer bastante diferença para esse projeto. Você vai estar aí alcançando uma mulher que precisa, talvez, desse apoio nessa hora, né? E pode mudar de vida através da sua ajuda e do seu apoio. O Pix, então, é 51994836239. Vai ficar aqui embaixo, no GC aqui, o telefone, né? Que é o Pix da Hope Brasil. Isso aí. Se você quiser conhecer a Hope Brasil, entre em contato com as gurias ali pelo Instagram. Elas vão te contar um pouquinho mais sobre esse projeto. Vai ser muito legal. Vamos lá, a gente já tá quase 1 hora conversando. Aí, rendeu o papo. Rendeu o papo, né? Isso é gostoso demais. Tem algumas coisas que a gente gostaria mais de perguntar, mas eu acho que a gente vai direto, assim, para as dicas mais práticas, para a gente finalizar esse episódio. Dicas práticas para quem trabalha ou está iniciando nessa área e, de repente, está precisando realmente de ajuda. Por onde começar, assim? O que tu acha que é mais importante para ela botar a mão na massa? Eu acho que, basicamente, um compilado. Vamos trazer alguns pontos do que a gente conversou aqui hoje, porque eles são importantes, tá? Pelo menos considero que sejam. Principalmente, eu acho que nessa fase de início, tá? Esses questionamentos, eles são extremamente necessários, principalmente para o início. Não só no início, tem grandes operações, grandes marcas que chegam em determinado momento e precisam se questionar de novo. Mas fazer esses questionamentos, né? Pensar, beleza, eu quero vender. Como? Trazer essas perguntas, acalmar a ansiedade, baixar um pouco a ansiedade de ver o dinheiro, né? E fazer essas reflexões, né? Como eu vou fazer isso? Por que eu vou ser diferente na cabeça do consumidor do meu concorrente? Como eu faço esse diferencial, né? Como eu crio essa história diferente? Como eu vou vender o mesmo produto que já está no mercado há muito tempo de uma forma diferente? Por que ele vai comprar de mim? Então, assim, quando for iniciar o plano, é justamente isso. Tá, vou vender X. Já começa por aí, vamos pensar, eu já tenho algo que eu quero vender. Ok, vamos chegar lá. Vamos olhar para trás e vamos trazer esses questionamentos, porque conforme tu for evoluindo a tua operação, cada vez mais eles vão aparecer. E se tu não tiver eles bem resolvidos contigo, eles vão te atrapalhar. Eles vão te atrapalhar, eles vão te gerar uma inconsistência da tua marca em algum momento,
né? Eu vou acabar falando de uma forma na minha rede social, de outra respondendo no direct e outra no meu banner de oferta, porque eu não sei direito quem eu sou, que eu só quero vender. Então é realmente calmar a ansiedade, fazer alguns questionamentos para que tu consiga construir uma operação mais saudável. A outra é entender o público. Para quem eu estou vendendo? Beleza, eu já sei quem eu sou. Agora com quem eu vou me relacionar? É extremamente importante eu entender em quem eu estou querendo chegar, né? Porque daí eu consigo descobrir todas as técnicas, por exemplo, marketing de conteúdo, que a gente conversou bastante aqui, como eu adapto o meu marketing de conteúdo para quem eu estou querendo vender, para que eu seja mais assertivo, para que eu não fique perdendo tempo, para que eu traga os leads que realmente valham a pena, para que eu tenha um processo comercial mais bem amarrado, porque eu sei o que ele quer ouvir, em que momento ele quer ouvir. E o outro ponto seria mensura, né? Mede, é preciso tu medir. Dentro da ansiedade da operação, acaba se repetindo, acaba fazendo, agora eu vou testar assim, agora eu vou fazer assado. Para, de novo, respira, baixa a ansiedade, coloca em cima da mesa e diz assim, beleza, esse mês, o que eu fiz? O que deu certo, o que não deu certo, o que eu acho que eu posso repetir, o que aconteceu como forma de padrão, beleza, aqui eu descobri um padrão de comportamento. Quando eu baixei o frete, eu tive um aumento, beleza, isso está dentro da margem que eu posso oferecer? Tá, então beleza, eu acabei de medir, eu acabei de descobrir um novo insight para minha operação, agora eu vou operar dessa forma, ou eu vou usar esse insight como uma oferta. Beleza. Se eu sei que quando preciso desovar um estoque, por exemplo, quando eu faço esse movimento na minha operação, as minhas vendas aumentam. Como eu descobri isso? Porque eu medi. Então, acalmar a ansiedade durante o processo, durante a operação, ela é extremamente importante. É óbvio que, como empreendedor, tu acaba tendo que fazer tudo. Então, para quem já faz tudo, também entra como quem mensura, como quem também mede, não deixe de fazer essa parte. Ela não é menos importante, pelo contrário, é ela que faz com que tu vá crescer de forma saudável. É o saber para onde eu vou e de forma mais assertiva. Muito bom. Legal. Podemos encerrar o episódio, então. Vamos para casa. Boa noite a todos. Isso é muito legal mesmo, né? Colocar em prática tudo isso. Acho que para mim, assim, uma das coisas que ficou retumbando, assim, na minha cabeça de toda a nossa conversa é lembrar que tudo que a gente faz é para pessoas, né? Foi uma coisa que você falou lá no início. Exato. Né? Não esquecer, não é porque eu tô vendendo online que não é uma pessoa que tá do outro lado, é uma pessoa, né? É uma pessoa que tá lá, então eu tenho que pensar nesse comportamento humano, eu tenho que pensar como que eu gostaria de ser acessado, ser atendido, né? Então, apesar de eu não estar fisicamente, uma pessoa que tá ali do outro lado. Pra ti, Gui, o que chamou mais atenção tudo, de tudo que a gente falou? Tudo? Tudo. Eu acho que a gente precisa ser um pouco menos aventureiro, né? Ser um pouco mais intencional. Eu acho que tudo que tu vem falando é de ser intencional, de entender, fazer e medir e pensar. E não é assim, vamos lá que vai dar certo. E, fazer as coisas correndo, acelerado. Senão, a gente tem visto muitas pessoas assim, muitas pessoas frustradas com redes sociais, frustradas com empresas que prestam serviço, porque não estão entendendo que é uma engrenagem. O negócio é uma engrenagem. Exato. É uma engrenagem. Assim como numa loja física é uma engrenagem. Cara, é desde o cara que te recebe na porta, desde do manequim que está lá, ou do que está sendo apresentado na vitrine. Tudo vai construindo, que vai culminar do cara lá no caixa pagando no cartão ou em dinheiro e levando o produto para casa. Então, tem que ser intencional e isso é isso. Acho que não tem... Lá no início tu falou assim que o relacionamento com o cliente, no lugar onde a gente estava trabalhando, é dentro do marketing. Então, isso aí já diz muita coisa, né? Eu preciso entender isso. Essas coisas não são separadas, elas estão juntas. Perfeito, ele é o combustível do meu negócio, né? Eu vendo para pessoas. Então, o que as pessoas estão falando sobre o meu processo de venda? E isso se torna um ciclo, né? Eu fiz o meu processo chegar nas pessoas. Ok, o que vocês acharam do meu processo? Foi isso. Bota para dentro de casa, gira de novo,
dentro daquilo que tu tá fazendo, o que tá fazendo as pessoas sentirem de forma positiva, obviamente. Se for negativo, aí estão as chances de e tu sabe aonde arrumar. Às vezes é uma consultoria gratuita, porque é o teu cliente dizendo que aquilo ali não tá correto. O feedback sempre é um presente, seja positivo ou negativo, ele é um presente. Sim. Gabriel, muito obrigada pela tua presença aqui, por compartilhar isso com a gente. Não sei se tu quer deixar as tuas redes sociais, o pessoal te acompanhar e tudo mais, dar dica lá, se não dá, se dá consultoria, não dá, falar um pouquinho disso aí também. Não costumo dar, né? Mas quem achar interessante, quiser me chamar lá para conversar, para pedir alguma dica, Gabriel_Borim no Instagram, pode chamar, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias, se eu puder ajudar de alguma outra forma, só me chamar lá que eu estou lá. Eu agradeço muito o convite, adorei a experiência. Espero que eu possa ter contribuído, né, da expectativa de vocês. Mas fico bem feliz pela oportunidade mesmo. Legal, a gente que agradece. Te convidamos também a seguir a rede social da Soproduções. Entra lá no Instagram, @Soproduções. O meu Instagram pessoal, @Letícia Soares e... Sou Guilherme Soares, mas faz assim, fica lá na Soproduções que tá tudo certo. É isso aí. Nós estamos no YouTube, no Spotify, Soproduções, ali com o Soulcast, e toda quarta-feira tem um episódio do Soulcast falando sobre marketing digital. Se você entrar no nosso YouTube, vai ter muito conteúdo para você maratonar, aprender muito sobre essa área. Nós tivemos um outro episódio sobre vendas com o Carlos Fortes, que é um cara também especialista em venda. Se você ouvir o podcast do Carlos Fortes com esse aqui, somar todo esse conhecimento, gente, você vai poder, vai voar, né, Gui? Vai embora. A gente faz isso aqui com tanta vontade, assim, e eu posso dizer amor, porque a gente é empreendedor. A gente sabe o que é a dor e a responsabilidade do final do mês, assim, as contas a pagar, família, colaboradores, pessoas que dependem de ti. Então, a gente sabe que é importante a venda, mas quantas vezes assim, a gente vê empreendedores se batendo. O cara não é ruim, ele não é ruim, o produto dele não é ruim, aí cara, só de querer empreender já é um corajoso, só que às vezes tu tá perdido. E como é bom quando tu tá perdido, assim, tu tá sem rumo, alguém vem te dá a mão e te tira daquele turbilhão que tu não consegue enxergar um palmo na frente, né? Então, a gente faz isso aqui, a gente é muito grato por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente, né? Porque é isso que a gente quer fazer, esse podcast que eu acho que ele vai chegar em pessoas certas e vai pegar aquela pessoa assim que ele é um baita empreendedor, só ele talvez está perdido, não, está focando só no... Ele só precisa respirar, baixar a ansiedade. Entender o processo que o resultado vem. Soulcast é para isso. Nós vamos deixar o nosso tchauzinho naquela câmera do meio e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!